Shalom, queridos, graça e paz. Aqui é o Bispo John Kennedy e hoje nós vamos estar meditando em Filipenses capítulo 4, versículo por versículo. Fique conosco até o final. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 a seguir e trazendo uma explanação breve de cada versículo. Filipenses 4, o verso 1 a seguir, Paulo diz assim: Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de ver vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Aqui no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai se dirigir aos filipenses como meus irmãos. Ele diz, olha, vocês são meus irmãos. E ele está mostrando ali que tem um amor muito grande pelos irmãos em Filipenses e fala da saudade que ele tinha. Em outras traduções vai dizer que eles, esse amor que Paulo tinha por eles, essa alegria era como uma coroa. Paulo diz, olha, essa alegria que eu tenho por vocês é como se eu recebesse uma coroa, uma premiação. E Paulo vai incentivar os irmãos ali em Filipenses a permanecer firme no Senhor, mostrando a importância de perseverar na fé. Aqui no versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Evódia e Sintique, peço, por favor, que procure viver bem uma com a outra como irmãs na fé. Aqui no versículo 2, Paulo ele vai fazer um pedido específico para duas mulheres que viviam ali na comunidade. Vai pedir elas que resolvessem os problemas que elas tinham uma com a outra. Com certeza deveriam estar sem se falar, deveriam estar brigadas. E Paulo está dizendo, por favor. Você já viu quando alguém pede assim? Por favor. Paulo está dizendo, por favor, se resolvam, vivam como crente. Vocês parecem que nem é crente, como é que fica dois irmãos sem se falar? E lamentavelmente tem muitas pessoas assim dentro das igrejas, que elas até vão nas igrejas, mas não se falam com seus irmãos, porque muitas vezes devido a um problema, uma dificuldade. E Paulo está dizendo, por favor, se resolva. E eu peço você também que está sem se falar com seu irmão, por favor, se resolva. Viva como crente, viva como irmãos na fé. Então Paulo está exortando essas mulheres a quebrarem toda a indiferença e viverem em harmonia. O verso 3, a Bíblia vai dizer o seguinte, Paulo vai dizer o seguinte, Filipenses. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertencem a Deus. Aqui no versículo 3, Paulo vai fazer um pedido. Ele fala, meu fiel companheiro. Ele não diz o nome, mas era algum irmão ali que estava ajudando. Ele está pedindo que ajude Evódia e Sintique, essas duas irmãs, a resolverem esse problema. E ele vai mostrar que o trabalho em equipe estava ajudando muito. Que eles ali, quando estavam trabalhando unidos, juntos, estavam propagando, anunciando o evangelho. Ele fala até o nome de outro, Clemente. Ele reconhece que eles estavam contribuindo para a distribuição ali do evangelho, para que o evangelho fosse anunciado a outras pessoas. Então Paulo está pedindo, olha meu fiel companheiro, meu amigo aí, ajude essas irmãs para que a gente continue unido, propagando, anunciando o evangelho do reino de Deus. Vamos para o verso 4. O verso 4, Paulo vai dizer o seguinte: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Aqui no versículo 4, Paulo vai exortar os filipenses a viver alegre. Ele diz, olha, tenham sempre alegria, estejam sempre alegres, mas não é alegria fingida, não, alegria no Senhor. Ele vai dizer que é importante a gente estar alegre, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de problemas, esteja alegre, meu irmão, seja uma pessoa alegre. Vamos ver agora o verso 5. O verso 5 ele vai dizer o seguinte: sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Aqui no verso 5, Paulo vai mostrar a importância de ser educado, ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa amável, ser uma pessoa dócil. Então Paulo está dizendo, sejam amáveis com todas as pessoas. E ele está mostrando que logo o Senhor, ele está falando de Jesus, logo o Senhor Jesus voltará. Verso 6, ele diz o seguinte: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Aqui no versículo 5,
o verso 6, perdão. O verso 6, Paulo vai dizer o seguinte. No verso 6, Paulo vai encorajar os irmãos ali, e serve para nós, a não nos preocupar. Paulo diz, não se preocupe com nada, mas apresente a Deus os seus pedidos, e ele vai dizer com gratidão, com alegria. Até nas suas orações, quando você for orar, ore alegre, não ore reclamando não, murmurando, se lamentando, se queixando com tristeza. Não, tá, seja qual for a dificuldade, a necessidade que você tenha, ore a Deus com alegria no coração, ore a Deus com coração grato. É o que Paulo está dizendo. O verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Aqui no versículo 7, Paulo vai falar que a paz de Deus vai proteger os corações, as mentes dos cristãos, aqueles que estão em comunhão com Cristo. Então, Paulo está dizendo que a paz de Deus é o que vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Vamos ver o verso 8. O verso 8, Paulo vai dizer o seguinte: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro e agradável e decente. Aqui no versículo 8, Paulo vai fazer uma lista de virtude aos filipenses, coisas que eles devem pensar, coisas que eles devem cultivar. E isso serve para nós. Ele diz, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for excelente ou digno de louvor, Paulo vai dizer, é nessas coisas que você deve pensar, é essas coisas que você deve colocar em prática. Então pare e pense. Pense em quê? Naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, nas coisas boas, naquilo que é digno de louvor. Não fica pensando besteira não, coisa ruim. Tem gente que só pensa coisa ruim, só pensa coisa mal, só pensa, sabe, coisas que trazem prejuízo, não. É honesto, é verdadeiro, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, é digno de louvor que você está pensando. É isso que Paulo está dizendo, nessas coisas que a gente deve pensar. Vamos para o verso 9. O verso 9, a palavra do Senhor diz o seguinte: põe em prática o que vocês receberam e aprendam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Aqui Paulo, no verso 9, ele está encorajando os irmãos a pôr em prática os ensinamentos que ele havia ensinado e mostrando ele como um exemplo. Ele diz, olha, observe as minhas ações, tenha como exemplo. E ele está dizendo que Deus vai estar com eles, a paz de Deus vai estar com eles, vai estar presente todos os dias. Então, põe em prática tudo aquilo que a palavra de Deus declara e Deus vai estar com você todos os dias. Vamos para o verso 10. No verso 10, Paulo vai dizer o seguinte: na minha vida e união com o Senhor, fiquei muito alegre por vocês. Mostrarem de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim e que não tivessem oportunidade de mostrar esse cuidado. Aqui no versículo 10, Paulo vai expressar aqui uma alegria de um apoio financeiro. Ele recebeu um apoio financeiro e também emocional dos filipenses, reconhecendo que eles cuidaram bem dele, né? Independente da situação que Paulo tivesse ali, que seja boa ou ruim, não. Paulo vai mostrar gratidão por eles terem ajudado o apóstolo Paulo, financeiramente e emocionalmente. O verso 11. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Aqui no verso 11, ele esclarece que ele não está buscando ali a piedade ou se sentindo abandonado pelos irmãos, mas que independente da situação que ele esteja vivendo, ele aprendeu a estar satisfeito. Olha o que Paulo está dizendo. Eu aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Eu pergunto para você, você está satisfeito com o que você tem? Porque o mundo que nós vivemos muitas vezes nos ensina a não estar satisfeito com o que a gente tem e a querer sempre mais e a insatisfação, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Mas eu pergunto, o que é que você tem? E você está alegre pelo que você tem, que seja uma roupa, que seja uma casa, que seja uma família, esteja satisfeito com o que você tem. Vamos para o verso 12. O verso 12, Paulo vai dizer o seguinte: sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Que esteja alimentado ou com fome, que tenha muito ou pouco. Olha o que Paulo está dizendo aqui.
No verso 12, Paulo vai compartilhar o que ele aprendeu. Ele aprendeu a viver contente em todas as situações. Paulo está mostrando que a sua satisfação, ela não vem de circunstâncias materiais, de condição. A sua alegria, a sua satisfação vem em ter Deus, vem do seu relacionamento com Cristo. Paulo está dizendo, eu aprendi a estar satisfeito em todas as situações. Com fome, Paulo estava satisfeito. Alimentado, estava satisfeito. Com pouco ou com muito, Paulo estava satisfeito. Vamos para o verso 13. Verso 13, que é um verso muito conhecido, que diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Em outras traduções diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo aqui, ele vai concluir, ele vai dizer que qualquer desafio que apareça na sua vida, com a força que Cristo dá a ele, ele pode enfrentar. Quando eu digo assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu estou dizendo que Deus está me fortalecendo, que seja no momento de dificuldade, ou qual for o momento, eu sei que existe uma força dentro de mim que me ajuda a passar por esses problemas, por essas dificuldades. É o que Paulo está dizendo. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então entenda isso. Busque essa força de Cristo. Porque com a força de Cristo, não importa se é um problema emocional, financeiro, de saúde, com a força de Cristo, você pode enfrentar qualquer situação. Verso 14 vai dizer assim: mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Aqui no verso 14, Paulo vai expressar gratidão pelo apoio dos filipenses. Eles ajudaram Paulo no momento de dificuldade, no momento que ele estava precisando. Verso 15 vai dizer o seguinte: vocês, filipenses, sabem muito bem que, quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos que eu anunciei o evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Aqui no versículo 15, o apóstolo Paulo vai lembrar os filipenses que eles foram os únicos que ajudaram ele financeiramente. Quando ele começou ali o seu ministério na Macedônia, Paulo vai dizer que eles participaram, eles compartilharam tanto do sucesso de Paulo, como também das dificuldades. Então Paulo está dizendo, olha, vocês foram os únicos que mandou dinheiro, vocês foram os únicos, a única igreja que me ajudou, que compartilhou dinheiro para poder continuar pregando o evangelho, participando das minhas vitórias, dos meus momentos de dificuldade, foram vocês. Verso 16. Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio e vocês me enviaram. Aqui no verso 16, Paulo está dizendo que não foi só uma vez. Paulo está dizendo, lá quando eu estava lá em Tessalônica, vocês me apoiaram financeiramente, mais de uma vez. Ele não diz quantas, mas mostra que os irmãos estavam sempre ajudando ali o apóstolo Paulo, os irmãos de Filipenses. O verso 17 diz assim: não que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Sabe, Paulo aqui no verso 17, ele esclarece, não é que ele está sendo um pedinte, que tem gente que só quer receber, né? Só quer receber, só quer ajuda, só quer ver a nós. Paulo está dizendo, ó, eu não estou pedindo, não é por interesse próprio, não. Paulo está dizendo, eu desejo que vocês sejam abençoados, que Deus recompense vocês pela generosidade, por vocês estar ajudando no trabalho do reino de Deus. O que Paulo queria que eles entendessem, e serve para nós, que aquilo que você ajuda na obra é para o reino de Deus, é para a obra de Deus. Então Paulo está dizendo, não, eu não estou pensando, não é para mim não é para eu ficar rico, não é para eu, não, eu estou pensando é para que o reino de Deus seja pregado e anunciado, custeado. Amém? Vamos para o verso 18, diz assim: aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram e que foi mais do que necessário. Tenho tudo que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. Aqui no verso 18, o apóstolo Paulo está dizendo que recebeu os presentes que os irmãos ali em Filipenses tinham enviado pelo irmão Epafrodito. Ele considera como um perfume, eles olha, esses presentes é como um perfume agradável diante de Deus. Então Paulo está agradecendo pela generosidade, por eles estar sempre ajudando. Paulo diz, eu recebi, muito obrigado, está aqui a lista, obrigado por vocês terem me ajudado, e Deus se agrada do que vocês fizeram comigo, é como um perfume suave que sobre as narinas do Senhor. O verso 19, e meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo o que vocês precisam. Esse versículo é um versículo forte também. Paulo vai assegurar aos filipenses que Deus
vai suprir todas as necessidades deles de acordo com a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Mas por que Deus vai suprir as necessidades dos irmãos em Filipos? Por causa da generosidade. A generosidade faz com que a provisão, o suprimento de Deus aconteça nas nossas vidas. Vamos ler o verso 20. A Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Aqui no versículo 20, Paulo vai concluir seu agradecimento dando glória a Deus, reconhecendo a grandeza, né, e a fidelidade de Deus, o cuidado que Deus tinha por ele. Então, que toda honra e toda glória seja dada a Deus. Ainda que nós agradecemos os irmãos, ainda que nós louvamos a Deus pela vida das pessoas que nos ajudam, mas que toda honra e toda glória seja dada a Deus, porque é Deus que tem cuidado da gente, é Deus que tem levantado pessoas para nos ajudar e para ajudar a obra dele. Vamos lá. Saudações a todo o povo de Deus que pertence a Cristo Jesus. Os irmãos que estão aqui comigo mandaram saudações para vocês. Aqui no versículo 21, Paulo envia saudações aos crentes em Filipos, e ele está dizendo também que os irmãos que estavam com ele, seus companheiros de ministério, também estão mandando saudações. O verso 22, o Paulo vai dizer o seguinte: todo o povo de Deus daqui manda saudações, especialmente os do palácio do imperador. Aqui no versículo 22, Paulo menciona especialmente os crentes que estão no palácio do imperador. Ele está falando ali, eu acredito, e é o que o texto nos mostra, que possivelmente havia pessoas ali que estavam influências, né, lugares de influências políticas, pessoas que ocupavam cargos políticos que haviam se convertido ao evangelho, pessoas que ocupavam lugares de poder no palácio e que, através da vida de Paulo, da pregação do evangelho, havia se convertido a Cristo, e também estão mandando saudações aos irmãos em Filipenses. Para finalizar, o verso 23. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Aqui no verso 23, Paulo vai finalizar desejando que a graça de Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. E a minha oração é que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você, que ficou conosco, que está acompanhando esses estudos. Eu creio que está fazendo um bem para você, porque o Senhor colocou nos nossos corações para que a gente possa explicar a palavra dele detalhadamente, para que as pessoas possam entender. O nosso objetivo aqui é para que, através dessas explicações, dessas explanações, você possa entender o que diz a palavra de Deus. Porque de nada adianta ler a palavra se a gente não entender, se a gente não compreender. E a minha oração é que você compreenda aquilo que a Bíblia diz. A minha oração é que eu possa está te ajudando através dessas meditações que estamos fazendo aqui. No nosso canal no YouTube, Bispo John Kennedy, tem muitas outras meditações, e eu oro a Deus para que Deus continue nos dando sabedoria, nos dando força, nos dando entendimentos, para que a gente possa estar participando com vocês dessa palavra. Que palavra maravilhosa! Guarda essa palavra no seu coração. Se precisar ouvir uma, duas, três, pode ouvir e compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas também possam aprender da palavra de Deus. Eu profetizo paz e prosperidade sobre a sua vida, que Deus te abençoe. Sucesso, 1 milhão de bênçãos.